Olá, bem-vindas a mais um estudo. E hoje, o último estudo, Dracmas à Mesa. E o nosso tema é um tema tão lindo, que fala de perdão, cura e salvação. Nós vamos iniciar aqui na página 66, Curadas para Curar, o poder do perdão. Mas antes, estamos aqui com a Renata. Olá! E com a Ruth. Olá. Querida Ruth, está aqui conosco, uma alegria. E você que não pôde estar, que Deus abençoe a tua vida e que você possa meditar e ter um momento com o Senhor, né? Daquilo que o Senhor vai falar ao teu coração. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de ler o que o Senhor falou no meu coração quando foi feito esse devocional. Na última página, lá na capa de trás, certa vez li a seguinte frase: o propósito sem processo é apenas um sonho. O processo sem propósito é apenas um movimento. Eliezer de Tarsis. Mas eu completo dizendo: quem vê sorriso não vê o processo. Quem aceita o processo reconhece o Deus do propósito. Ter a certeza de que nossos dias são escritos para Ele e por Ele traz a segurança da alegria e a esperança de nossos alicerces estarem firmados na eternidade, atemporal e não temporal. O sonho sem processo é vago e sem Deus não traz segurança. Ele é a nossa certeza, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa alegria. Estar à mesa, viver e manifestar o reino de Deus na terra é entender a sua identidade, propósito e chamado. No Salmo 139 está escrito: os teus olhos me viram e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles ainda existia. E aqui um convite: seja uma multiplicadora de mesas. Seja uma multiplicadora de bênçãos, seja uma multiplicadora do dom e do talento que Jesus te concedeu, com muito carinho. Este devocional traz a ideia do início ao fim, da nossa identidade, lá do primeiro estudo, ao final que nos leva à cura, perdão e salvação. Mas nós estamos em movimento e o reino de Deus é movimento. Que não fique neste último encontro, né, Ruth, né, Rê? Que você possa estar abrindo a sua casa, recebendo pessoas, dedicando amor, depositando tempo. Num mundo tão corrido, onde cada um olha para si, abrir a sua casa e depositar tempo na vida do próximo é um ato de amor. Jesus fez assim. Então a última página é um convite para você multiplicar os dons e talentos que Deus tem te dado. E nós vamos iniciar aqui. Página 66. O cafezinho tá posto, a gente pode ir comendo enquanto vamos falando. Encontro 7. Curadas para curar. O poder do perdão. Perguntas a serem respondidas. Essas perguntas são para que nós possamos responder no particular com o Senhor e deixar o Senhor ministrar no nosso coração. Na página 68 nós vamos iniciar. A diferença de perdão, salvação e Deus. A diferença de perdão e cura, corpo de Cristo. Primeiramente, precisamos compreender de que o perdão é, sem dúvidas, uma das bases alicerçais mais profundas e irrevogáveis da criação, da palavra de Deus e do propósito divino de eternidade com a humanidade.
A base do perdão é diretamente forjada em Jesus Cristo e sua entrega por nós. O perdão no jardim, a nova oportunidade, a reconciliação com o Pai. O perdão é o laço do amor. O perdão é o laço da nova chance, da nova vida, da nossa oportunidade. Então nós vamos ver aqui 2 tipos de perdão. O perdão que nos leva à salvação, o perdão que Deus Pai nos dá, e nós também vamos percorrer a diferença do perdão que eu já sou salva, porém eu não vivo uma vida em abundância. E essa vida plena em abundância, ela provém de um perdão de compartilhar no corpo de Cristo. O compartilhar no corpo de Cristo é um perdão que traz cura para a alma. Por isso que é possível sim que um cristão salvo, que Deus perdoou, esteja vivendo circunstâncias tão difíceis, se sentindo talvez preso em situações emocionais. É possível que esteja faltando esta outra fatia do reino, como a gente fala, o reino tem várias fatias, e a fatia da cura e do perdão da alma, que a palavra vai nos ensinar de que Deus nos perdoa para salvação, mas uma vida em abundância, muitas vezes nós precisamos compartilhar no corpo para sermos curados, e nós vamos ler isso. Então, abaixo vamos ler alguns versículos sobre o perdão. O perdão que nos une a Deus. Alguém está aberto com Lucas 11:4? Eu tô. Se quiser ler para nós, Ruth. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixeis que sejam tentados. E não deixeis que sejamos tentados. Amém. É só o 4. Isso, obrigada, Ruth. Na oração do Pai Nosso, ali na página 69, nós vamos entender de que ao pedirmos perdão a Deus por nossos erros, pecados e delitos, nós estamos diretamente condicionados também a liberar perdão aos nossos ofensores. Foi Jesus que ensinou esta oração. O perdão de Deus flui da mesma medida que nós liberamos o perdão ao próximo. Esse ponto de perdão, quando eu peço perdão a Deus, é possível que muitas vezes a gente se engana e a gente não consegue compreender na sua totalidade a essência do quão forte é isso. Nós buscamos o perdão, buscamos a salvação, mas quando nós chegamos ao perdão do próximo, é como se não fosse tão importante assim. Ah, mas não é tão sério assim. Senhor, já me perdoou, já sou uma filha de Deus, eu já estou salva. Quando na verdade não. A nossa salvação, ela também está condicionada a eu perdoar o próximo, né? O perdão de Deus flui da mesma medida que nós liberamos o perdão do próximo. Miqueias 7:19. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. O profeta nos traz a reflexão de que não importa o quão grande seja o nosso pecado, existe uma grande disponibilidade do Pai em nos perdoar, restaurar e também lançar no mar do esquecimento, para que de lá não venhamos mais retirá-los. Em Isaías 43, Rê, se quiser ler para nós, 43:25, está escrito: Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Estes são apenas alguns dos versículos que nos trazem a importância de um relacionamento piedoso, cheio de compaixão e misericórdia, segundo o caráter de Cristo. Como poderíamos receber perdão sem perdoar? E aqui nessa plaquinha eu anotei aqui perdão, cura e salvação. E eu poderia anotar também uma vida em abundância.
Como poderíamos receber perdão sem perdoar? Entenda que aqui esse estudo, o foco não é o perdão de Deus. Vocês entendem? É, exatamente. Só que quando a gente acha que perdoa, mas fica remoendo. Na verdade, a gente não perdoou. Existe ainda uma raiz de amargura. Esquecer. E o perdão pleno, a evidência de um perdão pleno é quando eu lembro, porque perdão não significa esquecer. Mas eu lembro e não me causa dor. Aí é um perdão pleno. Então, o estudo de hoje não é sobre o perdão de Deus, porque isso é incontestável e a gente sabe que o Senhor nos perdoa. O estudo de hoje é para que nós possamos ser confrontadas e convidadas a entender de forma muito séria. E a gente tem falado nos devocionais, né, Rê? A gente não pode deixar de falar a verdade. Sim. O nosso compromisso de perdão, ele é tão grande que ele envolve a nossa salvação. É um mandamento perdoar. E como está escrito aqui na página 70, a importância de um relacionamento piedoso, cheio de compaixão e misericórdia, segundo o caráter de Cristo. Como podemos andar na terra sem buscar a semelhança de Cristo? Nós precisamos nos munir de armas espirituais, que é a piedade, a compaixão, a misericórdia, segundo o que? O caráter de Cristo. E eu acrescentei aqui, quem não perdoa se desestrutura facilmente. Quem não perdoa se desestrutura facilmente. A falta de perdão está ligada à raiz de amargura, que adoece os ossos e o corpo. Nós não temos tempo para estudar e nos aprofundar, mas a palavra de Deus vai nos dizer, não brotando em vós nenhuma raiz de amargura. A palavra de Deus vai nos trazer também outro versículo, de que nosso corpo físico, e até ela usa algumas palavras tão fortes, apodrece, os ossos é como se tivesse apodrecido, porque quando nós não liberamos o perdão, quando nós nutrimos mágoas, ressentir significa sentir novamente, raiz de amargura, o que é uma raiz? É algo que vai florescer, essa raiz ela vai florescer, ela vai ter um fruto, e este fruto, ele desestrutura todas as nossas bases alicerçais. E vocês lembram daquele estudo que nós falamos sobre bases alicerçais? O que é uma vida cristã? Uma vida cristã é quando nós, mesmo mulheres adultas, nós semeamos, nós colocamos cimento, terra, brita, ferro num alicerce sólido. Que a falta de perdão não retire as tuas estruturas. Porque quem não perdoa com grande facilidade é levado como qualquer vento de doutrina. Mas que as tuas estruturas, a minha estrutura, estejam tão fortes, tão firmadas, a ponto de que eu possa dizer assim, Senhor, não importa o que fizeram para mim, eu vou olhar para o Senhor. Eu não vou deixar que seja abalada aquilo que eu conquistei com o Senhor. Letra B, na página 70. O perdão que nos cura, vivendo a vida em abundância no corpo de Cristo. E aqui nós vamos entrar não somente no perdão de Deus, no perdão ao próximo, que envolve salvação, mas aqui nós vamos entrar numa questão que muitas pessoas, principalmente os mais antigos, eles têm uma resistência em entender de que o compartilhar no corpo de Cristo gera cura. Para quê? Para a alma, para as feridas, para as lembranças emocionais. Você recebeu o perdão de Deus? É possível, você recebeu o perdão de Deus, é salvo. Aí você perdoou o próximo, foi o que nós lemos aqui, perdoou o próximo.
continua salvo. Mas com toda a salvação é possível não viver uma vida em abundância. E por quê? Tiago 5 vai nos dizer de que nós precisamos compartilhar no corpo para quê? Para ser perdoado? Não, para ser curado. Perdão vem de Deus. A cura vem de quê? Do corpo. A cura vem do compartilhar no corpo de Cristo. Então, na página 70, no livro de Tiago 5, está escrito: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não está escrito para serem perdoados, né? Então, gente, é tão linda a palavra de Deus porque ela é uma bússola para a vida emocional, financeira, espiritual. Então, eu tenho perdão de Deus, eu entendi que eu preciso perdoar para não ter uma raiz de amargura, mas não para por aí. Deus deseja mais. Deus deseja que flua uma cura dentro da nossa alma, do nosso coração. Eu vou falar algo para vocês. Quando eu tinha 34 anos, eu tinha uma dor muito forte no meu coração, constante de algo que tinha ocorrido na minha vida. E eu fui congregar com a minha antiga pastora, a irmã Sandra. E um dia eu ouvi vozes do inimigo na minha mente, falando horrores. E eu estava indo para o círculo de oração. Olha a audácia de Satanás. O quanto ele nos afronta e nos pega dentro da casa de Deus, tentando me persuadir. E eu cheguei e na hora eu procurei a minha pastora e disse assim: eu preciso de socorro. Uma vida cristã, não vivia em pecado, servindo a Deus, mas faltava uma vida plena. Porque existiam coisas que tinham portas abertas no meu coração de dor, que precisavam o quê? Cura. E a cura vem do quê? Do compartilhar. E ela disse assim: Andréia, quinta-feira pode vir aqui, nós vamos conversar e tu conversa comigo, me conta a tua história e nós vamos orar. Pois bem, fiquei 3 ou 4 horas com ela, foi uma bênção, maravilhoso. É maravilhoso ter alguém orando por ti, alguém que tu possa confiar, que tu possa contar os teus piores pesadelos. E essa pessoa interceder contigo. Libertador. Conclusão. No final de eu contar minha história para ela, total minha história, e nós orarmos, aquela dor que fazia com que o inimigo viesse na minha mente querer me entristecer, não era nem acusar, era entristecer mesmo, porque era uma dor, saiu. Nunca mais. Eu lembro sem dor, como se tivesse sido blindada. E até há pouco tempo ela dizia assim: Andréia, tu não sente mais nada? Eu digo: não sinto. Pastor, eu não sinto. Nossa. Eu fui blindada naquela manhã. Eu fui blindada. Por quê? Porque eu busquei alguém que eu confiava, alguém que Deus me mostrou, alguém que queria ministrar a minha alma. Porque a alma é o centro das emoções, é onde nós guardamos tudo, as nossas vivências. E a Bíblia que nos diz que a cura para a vida plena vem no compartilhar. Então, quanto mais eu me colocar numa posição de vergonha, de defesa, de aparência, mais eu estou impedindo Deus de curar minha alma. E os antigos têm muito isso, né? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito, e eu disse assim: ai, quem sabe tu procura minha pastora, porque ela é uma mãe espiritual para mim. E é muito importante. Compartilha. E a pessoa disse: não, tem vergonha, esse negócio de ficar falando minha vida. Tá acontecendo comigo. Claro que tu não vai sair falando a vida pra todo mundo, né? Assim, ó, todo mundo na esquina, né? Sim. Mas Deus vai te dizer. E se a palavra diz que a cura vem no compartilhar e no confessar, é porque a cura vem no compartilhar e no confessar, né? Então nós trabalhamos aqui com a palavra. Provérbios 28. Quem quer ler para nós? Provérbios 28, 13. Posso ler? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A palavra nos ensina, nos orienta a confessar. Desculpa
descobrir. Olha só que forte. O que é descobrir? Eu descobri algo. Pode ser descobrir algo novo, mas pode ser também eu descobrir algo que estava lá embaixo. Aquilo que estava encoberto. A verdade é que quando confessamos ao corpo, somos curados. Na nossa alma, nos nossos sentimentos e emoções. Somos fortalecidos na jornada em unidade com pessoas que se importam com nossas vidas. E olha só, eu queria frisar aqui. Entenda, Deus não precisa ouvir para saber o mais profundo das nossas vidas. Aí você vai dizer, por que se Deus não precisa ouvir, por que você está falando tudo isso? Vamos seguir. Mas é justamente aqui que está a conexão. Deus deseja que venhamos a confessar para nos desprender de quê? De nossas vaidades. Deus não precisa. Mas por que ele disse para nós confessar para os irmãos próximos que Deus mostrar? Para que a gente venha descobrir e desprender de nossas vaidades, de nossas aparências, para que flua do trono de Deus a transparência e a integridade celestial. Nós tratamos aqui de mundo espiritual, e o mundo espiritual ele é real. E ele não existe meio termo, ou é das trevas, ou é da luz. Ou a gente vive nas trevas, ou a gente vive na luz. Ou a gente agrada a Deus, ou agrada a Satanás. Simples assim, né? A vida é assim. É normal a gente errar? É normal. A gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai cair, vai levantar. Porém, do trono de Deus flui uma intenção de um reino eterno que é de transparência, que é de pureza, que é de integridade. E se eu caminho na luz, eu me conduzo segundo o que a palavra diz. Deus não precisa ouvir, mas é eu que preciso me desprender da vergonha. É eu que preciso me desprender da aparência. E aí poderíamos aqui, né, que não é a intenção, quantos e quantos casos que a gente vai ver que é só aparência. Que é só aparência. E que por que é só aparência? Porque não deu oportunidade de descobrir, de retirar as vaidades, de retirar as aparências, de se desprender da mentira. Na verdade, está vivendo uma vida dupla. E Deus não deseja isso. Deus não deseja. Por isso que na palavra de Deus nós vamos encontrar a bússola para tudo. Para tudo. Eu tenho um padrão assim, de conduta na minha alimentação, na minha busca diária. Se eu sentir que algo está me incomodando, que eu não estou conseguindo em oração, no meu devocional, vencer, eu e o Rafa, a gente busca a ajuda um do outro. Não resolvendo, a gente busca a ajuda dos nossos líderes, dos nossos pastores, de amigos próximos. Então, não esteja sozinho. Faça-se cumprir a palavra do Senhor. Confesse. Entregue para o Senhor as áreas de vergonha, as áreas de medo, as áreas de luta, porque Deus honra a sua palavra. Lucas 12, 2. E aí nós vamos ver também que ainda que alguém queira não descobrir, a palavra diz, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Eu não quero chegar diante do Senhor naquele dia e ser confrontada com coisas que eu deveria ter tomado posição na terra. A palavra diz que nada ficará escondido, que tudo será revelado. E ao mesmo tempo que a gente analisa para nós mesmos, a gente fica tranquila quanto às injustiças que a gente vê. Porque a gente pensa às vezes, né, que injustiça, que errado. A gente é tentada a apontar até, né? E somos seres humanos, a gente é tentada a apontar. Mas o que está escrito em Lucas 12 nos traz uma reflexão pessoal para que a gente não venha deixar nada escondido para ser descoberto. E também nos traz uma posição de descanso.
de entender que Deus fará a justiça do menor ao maior. Tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Olhando injustiças, Deus tratará. Deus tratará. O nosso galardão eterno da nossa vida pessoal com o Senhor é nós que vamos semear. Então um dia nós estaremos lá, sendo chamadas pelo novo nome, com roupas adornadas com um corpo glorificado, nos assentando numa grande ceia, celebrando com os anjos para sempre. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa alegria. Vocês gostariam de compartilhar algo? Alguma pergunta, algo que vocês gostariam de testemunhar? A gente não vai ter consciência no céu das coisas na terra. Existem alguns mistérios que não são revelados com clareza, que eu sempre falo para Sara até. Mas existem alguns sinais. Quando a gente lê a palavra do rico e do Lázaro, a gente vai ver Abraão, ali o seio de Abraão. Aí o que está no inferno diz, mas me molha um pouquinho da gota, né? Porque eu quando estava na terra ouvi e não obedeci, né? Então a gente não vai ver, algumas coisas são mistérios, a gente não vai ter uma orientação clara, mas a palavra nos dá alguns sinais. Não posso afirmar, mas eu entendo que sim. Eu entendo que a nossa consciência é uma consciência transformada no céu. E eu sou muito lúdica, né? Então quando eu explico, eu tento explicar muito prática. Como que eu imagino? Baseada nessa passagem do Lázaro, né? Eu imagino que quando nós estivermos num corpo glorificado, já adentrando no reino de Cristo, a nossa consciência ela é transformada assim como o corpo. Quando eu olhar para os que não foram salvos, por exemplo, eu não vou ter dor, porque a Bíblia diz que o céu não terá dor nem choro. Então logo eu não vou ter dor e choro. Eu creio que a minha consciência vai ser uma consciência celestial de eu participo deste reino. Lamentável que eles não entraram, mas sem dor. Não entraram porque não buscaram, porque não quiseram o reino de Deus. Logo não merecem estar conosco. Né? Eu creio que é uma consciência transformada, muito maior do que a nossa hoje, porque a nossa hoje ela é carnal, né? Corpo, alma e espírito, e ela é corrompida pelo pecado, e ela é misturada com sentimentos afetivos nessa terra, né? Mas eu creio, eu luto pela salvação de todos que eu amo e os que eu não conheço, mas eu tenho convicção que se a minha consciência continuar no céu, eu vou olhar para eles e vou dizer: eles não são filhos do meu pai. Eles rejeitaram meu pai. Eu imagino assim. Né? Eu imagino dessa forma. Porque não tem como ser diferente se tiver a consciência. A Bíblia diz que nós não vamos ter dor nem choro. Né? E nós vamos reinar com Cristo. Né? No milênio ainda. Nós vamos percorrer ainda um período. Então nós vamos marchar nesta terra como um povo diferente. Como um povo salvo. Como um povo escolhido. E terá diferença sim, terá diferença daqueles que são dos que não são. Próprio Cristo, quando vier, vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. E essa pessoa vai dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu curei. E quem são esses? Mais ainda do que ateus. Esse que disse para Cristo que curou, que pregou, eram pessoas que achavam que estavam, mas não estavam. Por quê? Tinham encoberto o seu pecado e não confessado. Então o dom é irrevogável, Deus abençoa, Deus dá dom. Mas acima do dom que a gente falou no outro estudo, é uma vida de santidade, uma vida crescente de pureza, de devoção, é que vai nos nortear a ser salvos de verdade. Não é o dom, não é o talento, tudo isso é muito bom, mas é uma vida frequente, numa crescente de santidade, busca e devoção. Né? Então se o próprio Cristo, né, vai olhar e ele nos ama e ele dá a chance até o último suspiro, mas quando houver o último fôlego de vida aqui,
já houve a decisão por parte de nós, de qual reino nós vamos querer estar, né? E há muitos que falam, né? Ah, mas eu posso escolher, não tenho meio termo. Gente, nós estamos aqui com o Hope, tá interrompendo, porque... Oh, Rudy, só borrifa ele que ele sabe. E estamos aqui em família, né? Entre amigas. Então, eu creio que é isso. E aqui na página 72, nós temos algumas perguntas para finalizarmos. Mas antes de responder cada pergunta, reflita com toda a sinceridade de coração. Reflita com os olhos de Cristo e com sua essência e amor. Qual tem sido minha rotina na caminhada? Como tem sido o meu relacionamento com o Pai? Como enxergo o reino e quem sou nele? Quais são meus princípios, valores e propósitos? Vocês percebem que nessas perguntas é muito parecida com a primeira lição, né? Parou ali, deixa eu ver. Não, amiga, tá certo. Que eu vi fechar uma coisinha. Essas perguntas é muito parecida com a primeira lição. Por quê? Porque o livro se complementa. O objetivo é o nosso propósito, a nossa história, o nosso nascimento, e finaliza na salvação, na vida de santificação. Abaixo, no seu secreto, faça um breve resumo, página 73, de pontos específicos dessa jornada, especificando do início ao fim, do jardim à eternidade, sua identidade e propósito. Você conseguiu descobrir? Se você não conseguiu, não se desespere, você pode ler novamente em casa, né? Você pode fazer no seu secreto do início ao fim, descobrindo o teu propósito. E para você que ou assistiu o vídeo ou esteve conosco, que bom que você chegou até aqui. Gratidão por cada momento vivenciado juntas. Creio que o céu é logo ali. Nosso desejo é que venhamos a estar prontas e adornadas para o encontro com o noivo. E não se esqueça, quando você olhar para o lado, pensar, ah, mas a vida dela é tão grandiosa, tão maravilhosa, por que a minha nessa área não evolui? Não se esqueça, uma uva pode gerar uma parreira. Quando você pensar em fruto, pense que um fruto gera milhões de outros frutos. Você pode ser uma uva, mas você pode ser geradora de uma parreira para a sua geração. Não esqueça, não importa o teu passado ou a tua história, é Deus que te lança. Salmo 127 é um salmo familiar. Sou projetada, sou lançada como flecha nas mãos do meu Deus. Como esse salmo tem sido o meu alicerce, não somente para a família, não somente para o financeiro, porque aqui a Bíblia diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme, no seu descanso, mas também quando há lacunas de falta de paternidade ou identidade, quando há orfandade, é Deus que te lança. Como flecha nas mãos de Deus você será lançada. Como flecha nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Com carinho, um beijo especial. Com carinho, que Deus abençoe grandemente nesta jornada. Minha alegria e o desejo do meu coração é que possamos caminhar, adorar, orar e intercedermos umas pelas outras. Sem dúvidas, as pessoas que passam em nossas vidas nos marcam. Também deixamos marcas na caminhada. Essa frase é uma frase que eu tenho levado para a minha vida. Falo muito aqui dentro de casa. Não se trata de perfeição e de concordar com tudo. Não existe lugar perfeito, mas existe um lugar de gratidão, existe um lugar de honra por onde a gente passa.
E apesar da nossa imperfeição, nós somos amados. E apesar da imperfeição dos outros, nós também amamos. Então você deixa marcas onde você passa. E você também leva marcas de onde você esteve. Que nossa jornada seja refletida pela imagem de Cristo. E em nossos corpos estejam as marcas dele. Porque dele, para ele, são todas as coisas. E ele é o início, o meio e o fim. Filhas que escolheram a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus e não negar seu nome. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Se eu acordei bem, eu prossigo. Se eu acordei mal, eu prossigo. Hoje ainda eu estava meditando. É difícil quando a gente acorda mal, daí fazer o devocional de manhã, né? Todos os dias é uma guerra, uma batalha. Na verdade é uma batalha. A guerra a gente vai vencer quando Cristo nos buscar. Mas hoje eu meditava em Mateus 11. E que diz o quê? O reino de Deus é tomado por violência. Significa que vai ter dias que eu vou me arrastar, que eu vou fazer força. Mas eu decido. Deixa eu baixar aqui, né? A excelência do BTG está em cada solução. Mas eu decido, eu escolho prosseguir. Eu decido me colocar na posição de dependente de Deus, de devoção. Imagina um reino onde tem um rei. Se nós vivêssemos numa monarquia. E o rei dá uma orientação, uma ordem. Há possibilidade de nós não nos apresentarmos diante desse rei? Não tem possibilidade. Mas com o nosso Rei eterno, Criador, Senhor, Salvador, amado, nós negligenciamos, nós adaptamos a nossa rotina, somos displicentes, não fazemos força. E essa é uma verdade. Então hoje o Senhor falava no meu coração justamente isso. O reino de Deus ele é tomado por força. E gurias, eu faço força. Às vezes eu levanto assim, como diz, esbufetei o inimigo. Porque se tu não esbufetear o inimigo, ele vai te esbufetear. Então, ou tu sai na frente. Sai primeiro. Mas é uma verdade, gente. A gente brinca, traz de uma forma leve, prática, mas é uma verdade. A gente falava antes aqui, né, Ruth? Como a gente precisa se colocar como frágeis e dependentes de Deus. Porque nós não temos força por nós mesmas. Então, porque dele para ele são todas as coisas, ele é o início, o meio e o fim. Filhas que escolheram a parte que é estar aos pés de Jesus e não negar o seu nome, não importa as circunstâncias, seguiremos para o alvo, seguiremos para o propósito, porque o nosso destino não é terreno. Quem é eterno aqui? Nenhuma de nós na terra, todas nós iremos morrer. Nosso destino não é terreno, é passageiro e eterno no céu, porque nós somos cidadãs do céu. E as perguntas para nós finalizar e nos despedir das meninas, essas perguntas da página 67, a ideia é que em grupo, nós não vamos fazer aqui no vídeo, mas em particular no grupo, a gente possa orar. Mas você em casa, 67, você em casa, esse é um momento de ministração. Quando o Senhor me conduziu a escrever essas perguntas, o Senhor, e eu e a Rê, a gente já fez junto, né, Rê? É o cumprimento de Tiago. É bom que você procure alguém que você queira compartilhar e pedir oração. Então, quem preciso perdoar? Aí você compartilha. Eu preciso perdoar. E vai lá e cita. Por quê? Por isso, por isso. É um momento muito lindo. É um momento assim, ó, de transparência, de quebrar, de descortinar o plano do inimigo, de querer manter escondido. Então você compartilhe com alguém da sua confiança, alguém espiritual, quem você precisa perdoar. Preciso perdoar a mim mesma. Claro, quantas vezes precisei me perdoar? Até hoje.
Sempre a gente precisa se perdoar por algo. Para quem eu preciso pedir perdão? Porque não só a gente precisa perdoar, ou o próximo, ou a si mesma, né? Como a gente também precisa pedir perdão, porque a gente também erra, a gente também peca com o próximo, né? Não é somente as pessoas conosco. Então, muitas vezes a gente negligencia, e às vezes a gente acha que tá fazendo luta de braço, mas a gente negligencia e também é pecado. Então, para quem que eu preciso pedir perdão? É tão difícil isso, né? No meu caso, eu já fiquei assim, não, eu vou pedir perdão pra tal pessoa. Só que acalma o meu coração, tudo, mas eu não dou o passo de ir lá e pedir o perdão, entendeu? E tu De abrir a boca e falar. Né? E tu sabe, Ruth, que o pedir perdão não está vinculado ao entendimento e à liberação da outra pessoa. É possível que Deus mostre alguém que a gente tenha que pedir perdão e essa pessoa, tipo assim, não tá nem aí. Ou pensa, não tá nem aí, até vai julgar, vai falar, mas não tem problema. O pedir perdão está vinculado a Deus, a cura e o perdão com Deus, né? Perdão de salvação, perdão do próximo, né? Que é esse que nós estamos falando, e cura da alma para a vida abundante. Então, este estudo são 3 temas: perdão para salvação, perdão para o próximo, que também está vinculado à salvação, e cura da alma, que é confessar o próximo. Então, é possível que a pessoa não esteja nem aí, mas o meu compromisso com Deus, de estar pura e limpa com Deus, é maior do que a resposta da pessoa, né? E eu vou confessar para vocês algo aqui. Eu e o Rafa, a gente não conhecia Jesus. Nós nos conhecemos num contexto totalmente, assim, ó, aleatório, fora da direção de Deus. E as nossas experiências e vivências eram muito diferentes. E ele tinha coisas para me acrescentar e coisas para ser trabalhado, e eu coisas para acrescentar e coisas para ser trabalhado. Mas, em alguns momentos, eu me conduzia de uma forma desesperada, querendo ajudar ele. Queria ajudar ele, mesmo, de coração. Mas a minha forma de querer ajudar era uma forma que feria ele. Que feria. Por quê? Porque num ato desesperador, não conhecia Jesus, né? Eu ia lá e falava bem como era no português, como eu sentia. E depois que a gente conheceu Jesus e a gente entendeu pela palavra o poder do perdão e de pedir perdão, é possível que ainda num contexto verdadeiro, correto, legítimo, né, de algo legítimo que tu luta pela tua vida, pela tua família, a forma tenha sido errada. E eu me lembro que um dia eu sentei com ele e disse assim: Rafa, eu quero conversar contigo. O senhor me constrangeu, eu quero te pedir perdão. Ele: pelo quê? Eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu tentei te ajudar da forma errada. Não, que capaz. Eu digo: não, eu quero te pedir perdão. Por quê? Porque eu vi o teu potencial, as tuas condições, o quanto talento Deus te deu antes mesmo de conhecer Ele, mas eu me conduzi errado, então me perdoa. Né? Quantas vezes como amigas nós erramos, como mães nós erramos, né? Ou muitas vezes nós nos frustramos por não ter uma resposta do esposo, ou dos filhos, ou de uma amiga que a gente espera, né? A gente também precisa liberar perdão, porque eles também são humanos e também erram, né? Não significa que não vai ter alinhamento. Nós já falamos sobre alinhamento familiar em outro estudo. É importante os alinhamentos, mas acima do alinhamento, depois que foi feito o alinhamento, o nosso coração tem que estar livre, amando e perdoando, que é os maiores mandamentos, né? Imagina o que Cristo fez lá no jardim. Deus perdoou Adão e Eva, Deus providenciou Cristo. Então a base alicerçal da salvação é perdão, é perdão. Mas eu fiquei com raiva de uma pessoa, assim, com ódio, entendeu? Depois isso passou, eu tenho que falar com ela? Se tu tem a possibilidade, se tu sente direção de Deus e tu orou, colocou pro Espírito Santo: eu vou mandar uma mensagem, né? Vou ligar, vou mandar uma mensagem, vou tomar um cafezinho. Se tu orou, sentiu a direção do Espírito Santo em ir, é bênção. Então primeiro eu oro. Ora, pede a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vai nos ensinar todas as coisas e que ele é o nosso conselheiro.
Então ele vai te dirigir, Ruth, seja por mensagem. Eu vou dizer para vocês, eu tenho uma situação, já compartilhei com a Rê, de, por exemplo, amizades que não estão mais nessa estação. E que tu lutou humanamente anos para que estejam, porque tu ama a pessoa. Mas Deus te mostrou que essa pessoa não é mais para essa estação, apesar de tu amar ela, né? Precisa virar a página, precisa seguir adiante, porque existem circunstâncias às vezes que vão ser trava para nossa vida e pessoas que vão ser bênção para nos elevar o nível, o degrau, né? Vai deixar de amar? Não. Mas quem é que vai ser essa medida para o nosso coração, se o nosso coração está puro? É o Espírito Santo, né? Eu deixo de amar? Eu não deixo de amar. Eu falo aqui em casa, por isso que ali na última página está escrito sobre a gratidão e a honra, tu levar marcas e tu deixar marcas. Eu amo, mas se Deus me mostrou essa estação, não é mais. Mas o meu coração tem que estar livre. E a nossa sinceridade com Deus vai dizer se o nosso coração está livre ou não está livre, né? Mas o Espírito Santo, ele vai te direcionar. Às vezes uma mensagem, Ruth, sabe? E normalmente o perdão, ele não vem vinculado a um discurso de medida de força. Agora me veio isso na mente. Eu vou falar com a pessoa, mas antes eu vou ter que fazer um discurso do acontecido, de nivelar a pessoa, de pontuar. Isso não é um pedido de perdão. Pedido de perdão que o nosso coração fica livre é quando a gente realmente se coloca em sujeição como servo a Cristo, né? E libera a pessoa, apesar da pessoa não concordar. Olha, eu te abençoo, eu te amo, foi maravilhoso nosso tempo junto, né? Então eu só quero dizer muito obrigada, gratidão, honra, mesmo que não caminhe mais junto, né? Então esse é um nível de coração limpo de verdade, né? Que o Espírito possa nos guiar, né, gurias? Porque a palavra nos ensina, na prática a gente precisa cavar e buscar, né? A gente estava falando aqui antes. Lavrar a terra cansa, dói, machuca, nutrir a terra. Aí às vezes tem pedregulhos na terra, a gente tem que ir lá tirar, né? Aduba, mexe. Mas vale a pena, o fruto virá. E ainda que você não veja o fruto, Deus se agrada com aquilo que a gente semeia no reino. Amém? Então é uma alegria finalizar esse encontro. Nós vamos aqui continuar tomando nosso cafezinho. Ruth, quer dar um tchau para as gurias? Benção, gurias, tudo de bom. Rê. Tchau, meninas. Obrigada por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, nos chame no grupo. Beijo. Estaremos sempre juntas, né? Isso. Unidas. E podem contar conosco, assim como a gente sabe também que podemos contar com vocês, tá bom? Estaremos sempre unidas pelo mesmo Pai eterno. Obrigada por cada uma, por cada demonstração de amor. Sim. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Amém. Essa tosse